Você guarda a impressão de haver esgotado o estoque de todos os seus recursos em determinada tarefa de amor. Mas se você perseverar um tanto mais, ninguém pode prever os louros de luz que brilharão em seu passo. Você está doente e pretende obter licença, mas se você continuar um tanto mais, ninguém pode prever os tesouros de forças que lhe aparecerá no caminho. Você encontrou essas dificuldades no exercício das boas obras e anseia fugir delas. Se você persistir, ninguém pode prever o triunfo que as suas horas recolherão nas fontes vivas da caridade. Persistam tanto mais. Repare você as lições da vida, ele compreenderá que a vitória no bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir um tanto mais. Você acredita que não pode tolerar o amigo importuno, o filho teimoso, mas se você suportar um tanto mais a luta em família, ninguém pode prever a extensão do júbilo provindoura em seu ninho. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine.
Por isso é que sempre
microfone é teu. Tá bom, pode ser? Tá, tranquilo. Não, não tenho não. Se eu tiver, a gente. É 1 hora a reunião, 45 minutos, 50 minutos. Tranquilo. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe e que Jesus nos felicite com a sua paz. Está melhor? Que Deus nos abençoe e que Jesus nos felicite com a sua paz. Então, pouca gente hoje, muita chuva, não é? Mas tem uma vantagem. Nós podemos tirar as camisas engavetadas, né? Que a gente guarda o ano todinho, pode usar pelo menos uma vez no ano. Mas, gente, nós estamos aqui, graças a Deus, reunidos em nome de Jesus para o aprendizado da alma. Somos todos espíritos em evolução. A função de uma vida no corpo físico não é para que nós soframos, é para que nós evoluamos. Nós estamos aqui renascendo, muitas vezes, para evoluir, não é para sofrer. E o Espiritismo veio nos explicar isso. E não é uma religião de sofrimento, é uma religião, uma ciência, uma filosofia de libertação. Então nós precisamos nos esforçar para nos transformar dia após dia. E o tema hoje, não é transformação moral. Que a nossa mesa está cheia de gente importante. É Alain, que não é Kardec, mas é Leal. E aqui tem nome de profeta Isolar, que é o Mustafa, né? Popular só tem eu, que sou Mário. E Maria é a mesma coisa, Mário e Maria. Então, gente, tem uma mensagenzinha que eu vou ler para vocês, foi editada pelo Espírito Humberto de Campos, que veio para nos ensinar uma coisa, que nós não devemos seguir espiritismo nem nenhuma outra religião pelas pessoas que estão dentro dela. É necessário que nós estejamos cientes e conscientes daquilo que a religião nos traz, para fortalecer a nossa fé. E o Espiritismo veio justamente para fazer isso, nos retirar da fé cega, não é? Para nos entregar uma fé raciocinada que nos impulsiona para as realizações do porvir. Esse porvir que nós precisamos alcançar, que é a nossa perfeição. Então, conta Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, que Joaquim Pires, recém-desencarnado, chegou à fronteira da esfera superior com problemas que lhe obstavam a marcha. Desencarnou e estava lá parado, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, né? Foi feito André Luiz, né? Respondia a perguntas diversas, quando um mensageiro do mais alto inquiriu se havia sido ele um cristão autêntico. E Pires gaguejou e passou a justificar-se. Que procurei seguir o Cristo, não tenho dúvida. Entretanto, quem poderá dizer que isso é fácil? Em todos os tempos das várias correntes do cristianismo, surpreendi negações e contradições que me congelaram as esperanças. Pregadores do Evangelho de palavra inflamada terminavam preleções santificantes para se desmandarem logo após em rixas deprimentes. Vi condutores de fé ensinando amor e deitando as unhas no próximo. Discípulos iminentes das lições do Jesus, reportando-se à caridade e mandando prender infelizes crianças que lhes batiam a porta esmolando comida. Outros se revelavam eméritos professores de doutrina em tribunas douradas, destruindo lares e ligações respeitáveis. E saiu com as queixas. Outros ainda, enquanto necessitados de trabalho e dinheiro, se mostravam humildes e generosos, mas logo se vinham guindados a destaque profissional e finança grossa,
mandava as favas à seara evangélica, encerrando-se nas torres de marfim do próprio reconforto. E ajuntava solene: modelar-me por Jesus, ser um apóstolo do Mestre, isto foi sempre o meu grande sonho, mas não achei exemplo em que me escorasse. Por todos os lados, apenas encontrei religiosos desertores, mentirosos, velhacos e fracalhões. O enviado de cima, porém, explicou, prestimoso e cuidadoso: sim, todos nós, os companheiros de Jesus, temos nele o padrão a mirar, e todos prosseguimos na direção do alvo que nos cabe atingir com acertos e desacertos, elevações e quedas, sofrimentos e amarguras, uns mais, outros menos. É como digo, tomou Joaquim Pires a palavra, exaltadamente: em todas as fases de minha existência na terra, quis, com sinceridade, acompanhar Jesus. No entanto, a malta de sonegadores do Evangelho é comprida demais. O examinador sorriu com benevolência e aduziu: Joaquim, nas suas referências há um pequeno engano que é preciso retificar. Jesus convidou pioneiros e amigos para a causa redentora que se empenhava, mas não recomendou, em tempo nenhum, para que alguém os acompanhasse. E abrindo o Novo Testamento nas anotações do apóstolo Marcos, assinalou o versículo 34 do capítulo 8 e falou em voz alta: eis a palavra simples e franca do Senhor, conforme o texto da Boa Nova. Então, disse Jesus, convocando a multidão, juntamente com os seus discípulos, disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Feito isso, rematou: como é fácil de perceber, há muita diferença entre seguir o Cristo e seguir os cristãos, não é mesmo? Pires aprovou num gesto mudo, baixou a cabeça e em silêncio, e ficou pensando, repensando e meditando simples. Gente, assim também somos nós aqui na Terra. Não vamos seguir nenhuma doutrina, nenhuma religião, pelas pessoas que estão representando a religião ou a doutrina, não é? Nós precisamos estar cientes e conscientes do que Jesus ensinou e nos esforçarmos para seguir o Mestre amado, porque Ele é que nos trouxe a mensagem redentora. Nós todos ainda fraquejamos diante da luta, diante dos desafios, diante dos sofrimentos. Nós todos ainda erramos. Se nós formos nos mirar um com o outro, nós não vamos a lugar nenhum. Nós temos que pensar e repensar naquilo que Jesus ensinou. Perdoai 70 vezes 7. Amai os vossos inimigos, não é? E por aí afora. O que é que nós fazemos? Esperamos que os outros nos dêem exemplo, esperar que Isolac me dê exemplo, esperar que Mário Jorge vá dar exemplo. Aí nós não vamos seguir o Cristo. Se vamos seguir os homens é uma coisa, seguir o Cristo é outra. Então nós temos que nos mirar, focar o nosso objetivo na mensagem redentora que Jesus nos trouxe e que o Espiritismo hoje, né, veio para abrir os horizontes da nossa mente. Por isso que Emmanuel disse: a maior caridade que se pode fazer é a divulgação da própria doutrina. A maior caridade que podemos fazer é a divulgação do Espiritismo, porque veio para nos libertar da escravidão. Se instruir é muito fácil, se educar é muito difícil, porque quem se instrui adquire conhecimentos, mas quem se educa modela caracteres, é muito diferente. Então o Espiritismo é uma obra de educação, educação da alma. O ponto hoje lá na abertura do passe foi cuidar do corpo e do espírito, certo? O corpo é o patrimônio divino, né, que recebemos para o nosso aprendizado, para passar pelas nossas necessidades, assim de que possamos aprender como quem vai para uma escola. Quem chega numa escola chega chorando. Então, eu não vi nenhuma criança entrar na escola sorrindo. Todas elas entram chorando, mas saem sorrindo, felizes, com um canudo no ombro, como doutor de medicina, como advogado, como engenheiro, por aí afora, psicólogo, né? Então, a vida não é um mar de lágrimas somente, não. Também não é um mar de rosas,
porque nós estamos aqui num aprendizado e temos que passar por aquilo que nós precisamos para aprender com o sofrimento e com a dor. Tem uma frase muito interessante de Emmanuel que diz assim: a árvore, quanto mais sofrida pela poda, mais frutifica. A terra, quanto mais sofrida pelo arado, mais ela produz. A fonte, quanto mais visitada pelo balde, mais dessedenta. E o coração, quanto mais visitado pela dor, mais se aprimora. Então, o objetivo da dor é o nosso despertar. Às vezes nós estamos sofrendo porque nós temos parceiros que não querem a nossa vitória e o nosso agradecimento. Vou parar por aqui, mas o nosso parceiro deve ser Jesus, porque senão eu vou tomar o tempo de isolar aqui. Então, vamos iniciar nosso trabalho, elevando nosso pensamento para Jesus numa prece, solicitando de nosso irmão Alain Leal, que aprofita. Boa noite a todos, meus irmãos. Que a luz e a paz do Divino Mestre esteja sempre convosco, hoje e sempre, e o amor incondicional de Maria faça parte de toda a nossa vida. Vamos, nesse momento, meus irmãos, vibrarmos pelos nossos irmãos que sofrem com as chuvas, com o frio, e até um nosso irmão que faleceu há pouco tempo com frio na cidade de São Paulo. Divino Mestre Jesus, disseste: quando uma ou mais pessoas se reúnem em meu nome, eu estarei presente. Que nós, irmãos, possamos a cada dia, ao levantarmos, vibrarmos pelo amor, pela caridade, pelo discernimento, pela paciência e pela paz dentro e fora dos nossos lares. Que a caridade se faça presente em todos os momentos de nossa vida. Que o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo seja mandamento máter, para que possamos raciocinar antes de qualquer ato, independente de qualquer situação. Pedimos também para vibrarmos pelos nossos irmãos que queriam estar aqui no momento, mas por algum contratempo, por conta das chuvas, mas que estão aqui em pensamentos. E vamos vibrar sempre pela paz, meus irmãos. Que assim seja. Em nome de Deus e em nome de Jesus, os nossos trabalhos estão iniciados. Passamos a palavra de imediato à nossa irmã Isolá, o Mustafa. Meus prezados irmãos, minhas caras irmãs, que a paz do nosso Mestre continue conosco nesta reunião e sempre. Meus amigos, para nós é um motivo de muita felicidade, eu diria, participar desta reunião, né, de todas as reuniões onde nós nos reunimos para falar na palavra da doutrina espírita, dos pensamentos espíritas, na mensagem do Cristo, porque nós necessitamos desse alimento espiritual e a nossa presença aqui, ela é resultado da misericórdia de Deus. Então, inicialmente, nós agradecemos ao nosso Pai Celeste essa oportunidade de nos reunirmos para refletir em torno desses assuntos nobres. Nós recebemos a incumbência de Daniela, né, Castilhos, para falar sobre algum tema espírita, né? Inicialmente ela perguntou: você tem algum tema? Eu disse: tenho, transformação moral. Esse tema, ele é um assunto que a gente vem trabalhando já há um tempo, fazendo alguma reflexão sobre ele, e o que nós observamos é que existe uma estrada bem longa para que nós possamos aprender, aprofundar, aplicar no nosso dia a dia esses conceitos vinculados ao tema transformação moral. Muita gente diz assim, para designar esse tema, reforma íntima, a gente usa muito esse tema, né, essa expressão. Outros preferem reforma moral, mas quando nós lemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo Sede Perfeitos, tem um parágrafo que é lapidar, vamos dizer assim. Sempre a gente se lembra, sempre nós nos lembramos de que, por um lado, nós somos espíritas, né? E o espírita é um ser humano, portanto não é um ser perfeito. Quando as pessoas nos perguntam assim, qual é a tua religião? Eu digo, espírita.
Muitas vezes, as pessoas se negam de se declararem espíritas com receio das cobranças, né? Mas você está fazendo essa coisa errada, você está se irritando, está se exaltando, você não é espírita, né? Pode acontecer que, eventualmente, as pessoas nos cobrem. E se nos cobrarem, melhor para nós, porque elas estão nos alertando. Olha, você precisa se consertar nisso aí, né? Embora o dever de se consertar, de melhorar-se constantemente, é um dever de todos os filhos de Deus, não é só do espírita. Mas o espírita, ele tem mais consciência. Nós, espíritas, temos mais conhecimento a respeito da moral, dos mecanismos das leis naturais, das leis espirituais, das consequências dos malfeitos, né, dos nossos malfeitos, e também dos méritos que eventualmente nós tenhamos. Então o espírita, ele tem um conhecimento assim muito seguro, muito sólido, não é, muito claro a respeito de todos esses assuntos. Por isso que as pessoas nos cobram, né? Mas a respeito desse assunto, a gente pode observar quando nós lançamos um olhar sobre a vida, sobre a humanidade, sobre as pessoas, nós vamos observar que as pessoas mostram diferentes níveis evolutivos, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista comportamental, como a gente chama, do ponto de vista moral, né? A gente fala moral, outras pessoas falam comportamental, que tem bastante semelhança mesmo. Então, a gente lança um olhar e a gente observa pessoas capazes de cometer crueldades extremas, né? E que provavelmente a maioria da humanidade não tenha essa condição de praticar crimes, às vezes extremos. E, em algumas outras ocasiões, nós observamos virtudes que nós nos admiramos, né? Como aquelas pessoas chegaram àquele nível de virtude, de abnegação, de capacidade de servir ao próximo, às vezes até com sacrifício pessoal. Como as pessoas, às vezes, mantêm a sua honestidade, ainda que em prejuízo próprio, mantêm atitudes corretas, ainda que em prejuízo próprio, demonstrando conquista de virtudes. Não é? Nós poderíamos dar alguns exemplos. Nós sempre, há algumas décadas, né, apesar de vocês olharem para mim, parece que eu não tenho nem tantas décadas assim, né, mas nós temos já alguma estrada percorrida nesse mundo, e sempre nós nos ligamos ao Espiritismo, desde a nossa infância e nossa juventude. E também nós nos vinculamos a tarefas espíritas. Nós nos ligamos desde cedo à Escola do Quilo, a Escola Central do Quilo, por convite do nosso irmão Elias Sobreira, desde a nossa juventude. E aí nós nos dedicamos a divulgar o Espiritismo e a campanha do Quilo. Isso para nós foi motivo de obter muita aprendizagem, de muitas oportunidades de aprendizagem. Uma delas, na época que nós nos referimos, lá pelo início dos anos 80, existiam algumas instituições espíritas, aliás, muitas instituições espíritas, que não faziam programação de estudos, né? Não tinha assim, o orador marcado, o tema marcado. Às vezes tinha um estudo sequencial do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e muitas vezes não existia uma pessoa fixa para falar sobre aquele tema. Falava assim, de última hora se pegava assim, um diretor da casa, um trabalhador, e colocava ali para falar, e a pessoa desenvolvia o tema. E muitas vezes também, nós chegávamos nos centros espíritas, às vezes íamos visitar os centros espíritas, eles chegavam assim, você chegou aqui, vem cá, você é orador da noite. Não sei se você experienciou isso, mas nós vivenciamos em muitas instituições espíritas. Certa feita, nós fomos visitar o centro recém-fundado, o Peixotinho, lá em Boa Viagem. Quando nós chegamos lá, nos recebeu Humberto Vasconcelos. E aí Humberto olhou para mim e disse, olha, você por aqui? Eu disse, tudo bem. Aí, como de costume, né, a gente seria o orador da noite. Mas aí Humberto disse, olha, meu irmão, se desculpou muito, né? E disse, olha, meu irmão,
hoje não vai dar para você falar, porque tem aqui uma pessoa que veio do Rio de Janeiro e amanhã vai viajar de volta, e ela veio com a missão de fazer a palestra. Aí eu digo, tudo bem, beleza, não tem problema nenhum, na próxima semana eu venho e vou assistir a palestra aqui da oradora. Aí uma jovem senhora começou a fazer a palestra, que era nada menos do que a filha do Peixotinho. E ela foi contar a história do Peixotinho, né? Aí, ou seja, eu lucrei extraordinariamente, né, naquela oportunidade. Aí ela relatou a história do pai dela, dizendo que era uma família pobre, né, o Peixotinho era militar e tinha muitos filhos, como acontecia com as famílias antigas. E o que acontece é o seguinte, naquela dedicação que ele tinha para a manutenção da família, até mesmo para, se possível, dar alguns mimos para os seus filhos, para a sua esposa, né? Ele tinha, nesse contexto, ele tinha um sonho, que era adquirir um Fusca, né? Comprar um Fusca para a família. Eles não tinham carro, mas o sonho dele era comprar um Fusca. Mas, ao lado dessa realidade, ele tinha o desenvolvimento da tarefa espírita. Nós sabemos que o Peixotinho era médium de efeitos físicos, médium de cura, médium de materialização, né? Um médium de grandes recursos, né? De evidentes recursos, que através dele vinha comprovação da imortalidade da alma, tendo em conta os fenômenos que eram produzidos por meio da sua mediunidade. E aí, certa feita, através do Peixotinho, foi realizada a cura de uma jovem, de uma moça. Era uma cidade pequena onde ele residia, e o pai da moça resolveu procurá-lo depois desse benefício. Chegou lá para o Peixotinho e disse, meu irmão Francisco Peixoto Lins, eu gostaria que você fosse almoçar comigo lá em casa. Isso, beleza, vamos lá, participar lá, né, atender o seu convite. Aí o Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, foi lá na casa do rapaz. Quando chegou lá, observou que esse senhor era muito rico, né, uma casa muito bonita, né, com móveis luxuosos e tudo mais. Almoçaram, conversaram. E aí o senhor convidou o Peixotinho e disse, vem cá agora, vamos dar uma passeadinha aqui na nossa casa, vou te levar num local. Quando chegou, levou o Peixotinho numa garagem. Quando chegou lá, ele apresentou um Fusca, 0 quilômetro, né? E entregou a chave para ele. Acontece que, como eu disse para vocês, o Peixotinho ele tinha a vontade e o ideal de obter um automóvel, um Fusca para a família. E era justamente o carro que ele queria, né? Aí o que acontece? Ao longo da sua vida, ele procurou fazer poupança, né? Acumular um dinheirinho, juntar um dinheirinho, vou conseguir o Fusca, vou comprar um Fusquinha, está chegando. Aí, de repente, dava uma necessidade na família, tirava o dinheiro da poupança, interrompia o curso, né, do sonho. Daqui a pouco, juntava de novo, daqui a pouco outra pessoa na família precisava de alguma ajuda, de algum recurso para tratar de saúde, para atender alguma necessidade. Aí o Peixotinho tirava da poupança e nunca conseguiram comprar o Fusca. Mas estava lá o Fusca, brilhando, 0 quilômetro, com um cheirinho de novo e a chave na mão. Aí o Peixotinho disse, eu não posso aceitar. O cidadão disse, mas como não pode? Isso aí para mim não é nada. Ele disse, não, mas eu não posso aceitar porque eu tenho mediunidade, tenho um compromisso com o Espiritismo de praticar a mediunidade gratuita e eu não posso aceitar. Aí o cidadão insistiu, disse assim, olha, você sabe o que significa eu ofertar um Fusca para você? É a mesma coisa de você ofertar um bombom para um amigo seu, um pedaço de chocolate para um amigo seu. Não representa nada diante da minha fortuna. Portanto, eu estou oferecendo para você um bombom. E mais, se você negar, para mim é uma desfeita. Aí, ele ficou assim e disse, meu amigo, eu entendo a sua posição, entendo que você quer me agradar, você está com uma atitude de gratidão pelo benefício recebido, mas o que acontece é que o mérito não é meu. Quem realizou esse trabalho foram os espíritos, e os espíritos não precisam de nada material.
E aí ele insistiu novamente. E o Peixotinho disse, olha, definitivamente não é possível aceitar. Me diz uma coisa, você gostaria que a sua filha fosse a última pessoa a ser beneficiada pela minha mediunidade? Você estaria prejudicando outras pessoas que certamente daqui para frente me procurarão. Eu não posso aceitar. Voltou para casa sem o Fusca e nunca conseguiu comprar o Fusca, né? Então a gente pergunta assim, é um exemplo para nós. A gente sabe muito bem que o Espiritismo, ele nos recomenda a mediunidade gratuita, existe uma multidão de médiuns, graças a Deus, dentro do Espiritismo, que praticam a mediunidade sem nenhum interesse, né? Só pelo amor de servir ao próximo. A gente sabe disso. Mas, muitas vezes, quando a pessoa se vê numa contingência assim, de maior insistência, de maior tentação, muitas vezes aquelas fraquezas que a gente tem vêm à tona, né? E aquelas virtudes incipientes que nós temos, elas fraquejam. E a pessoa, às vezes, vai no caminho do erro. Alguns médiuns cederam para esse tipo de oferta e se deram muito mal nas suas mediunidades, né? Foram, por fim, presas de espíritos obsessores, perderam a sua condição de mediunidade, de progredir, de servir ao próximo. Então, eu, particularmente, quando eu ouvi esse relato, muito mais rico, a pessoa passou uma noite relatando eventos, episódios da vida do Peixotinho, entre os quais esse que eu acabei de relatar. Então, a gente fica pensando assim, poxa, mas é uma segurança real, né? Um médium que tem. Chico Xavier. Se você quer relatar, você sabe os detalhes, tudo bem. Que existe isso, né? E nós... Pois é, são exemplos que a gente tem, né? Apesar assim, de nós sermos pessoas imperfeitas, frágeis, às vezes a gente tem nossas covardias morais, né? Nossos defeitos, enfim. Ou seja, nossa necessidade de progredir, que é assim, é como se a gente estivesse nos primeiros estágios em termos morais, né? Em termos de purificação espiritual. Mas existem algumas pessoas que dão exemplos reais em que, vez por outra, nós vemos indivíduos que demonstram algum progresso realizado, alguma virtude que está se consolidando, que está se fortalecendo. E isso é muito bom porque são exemplos para nós, né? Exemplos que nos estimulam a acompanhar os passos dessas pessoas no sentido de progredir também. Chico Xavier, obviamente, é um exemplo notabilíssimo de várias virtudes. E se você me perguntar assim, você consegue ver defeito no Chico Xavier? Eu digo, não consigo. Eu não consigo. Aí o pessoal diz, o Chico Xavier não é espírito perfeito, não. Eu digo, eu sei, mas eu não consigo. É como se nós estivéssemos muito distantes e observando. Alguns dizem até assim, eu vou exemplificar, que apesar de ser um tema polêmico na doutrina espírita, né? E cada um tem suas opiniões, suas interpretações, e tema de crença nem sempre são temas fundamentais, né? Mas dizem que o Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec, outros dizem que não é, né? Dentre os que dizem que não é, alguns dizem assim, olha, Allan Kardec é mais evoluído do que Chico Xavier. Aí eu digo, tudo bem. Agora, só que como nós estamos tão distantes dessa evolução, às vezes a gente nem consegue observar as diferenças. Eu estou falando a meu respeito, a minha competência de fazer essa distinção, né? Até porque, quando a gente conhece uma pessoa em uma encarnação, nós não conhecemos todos os valores daquela pessoa, né? Muitas vezes eles estão inibidos pela encarnação, parte daqueles valores eles podem estar inibidos. E para quem duvidar do que eu estou te dizendo, existe um exemplo nas obras de Ivone Pereira, que é o caso do espírito Chopin, que era uma das entidades amigas de Ivone, que convivia com ela. Ela declarou, certa feita, que ela aprendeu a tocar piano, alguma coisa de piano, por consequência das aulas que o espírito Chopin
ministrava para ela em algumas ocasiões, né? Então ela tinha essa convivência e o Espírito disse assim: olha, Ivone, eu tive várias reencarnações na Terra desde a antiguidade, né? Tive reencarnações na Grécia clássica, na Grécia antiga, e desde lá eu sempre atuei na área das artes, né? Agora eu estou sentindo necessidade de desenvolver o sentimento, o amor ao próximo. E para esse desenvolvimento eu escolhi reencarnar no Brasil, né? Algumas pessoas dizem assim: poxa, mas escolheu mal. Alguns dizem, né? Logo o Brasil. Eu não sei se é por causa das paixões que eu tenho pelo Brasil, né? Pelas coisas brasileiras, pela cultura brasileira, pelo país em si, mas eu acho que ele escolheu muito bem, na minha opinião, né? Porque aqui, de fato, nós temos muita oportunidade de realizar ações que desenvolvam essa característica do espírito, né? Mas a entidade espiritual, ela disse assim: olha, eu vou reencarnar, mas muitas daquelas competências artísticas elas vão ficar inibidas, né? Elas vão ficar em potencial. O espírito tem aquele potencial, mas ele não vai exteriorizar. Eu vou querer que ela se iniba um pouco para que eu possa desenvolver outras competências espirituais, né, que no caso seria o amor próximo. Então, como nós estávamos dizendo, falando assim da questão do Chico Xavier e Allan Kardec, nem sempre a gente consegue avaliar todo o potencial evolutivo de um espírito observando uma reencarnação. Mas, assim, essas especulações todinhas são justamente para dizer isso, que Chico Xavier para nós é um exemplo assim muito legítimo da gente seguir, né? Assim, pelos seus exemplos, pela sua humildade, pela sua bondade, pela sua sabedoria, pela sua dedicação incansável, pela sua resignação. Então é um exemplo que merece ser seguido. Divaldo mesmo, oi? Real, né? Aqui, enquanto nós estávamos aqui na Terra, nós não podemos duvidar não só da sua existência, mas das suas características, porque é nosso contemporâneo, né? Conta-se que Divaldo diz assim: olha, Jesus é meu modelo, mas entre eu e Jesus, Chico Xavier está pelo meio do caminho. Então, primeiro eu tenho que passar pelo Chico, né? Quanto mais nós. Então, é um exemplo realmente extraordinário. Mas, outros exemplos, a gente poderia dar exemplos notáveis, surpreendentes. Eu também tive a oportunidade de conhecer pessoalmente uma personagem que nos deu um exemplo maravilhoso também. No final dos anos 90, 1999, eu recebi quase que um ultimato do patrão. Ele disse assim: olha, Zolac, você vai trabalhar na cidade de Floresta. Eu trabalhava aqui em Recife, estava achando ótimo, vinha para o centro espírita, tinha minha amizade aqui toda. Eu digo, meu Deus do céu, eu vou para uma cidade violenta, perigosa, que eu não sei nem onde é, deixa eu olhar no mapa para ver onde é, né? Aí eu disse assim para o chefe, pelo amor de Deus, não me manda para lá não. Ele disse, não, você vai. Ele disse, não tem chance não, outra alternativa para mim não. Ele disse, tem, ou você vai para a floresta ou você vai para a rua. Eu digo, então vou para a floresta. Mas fui me tremendo, né? Com aquela preocupação toda. Aí quando cheguei lá, comecei a conhecer o pessoal lá do sertão, lá daquela cidade, e comecei a sentir assim a receptividade. Que pessoas simpáticas, maravilhosas, educadas. Eu digo, poxa, nem parece aquilo que eu pensava, né? Assim, bem tratados, sempre tranquilas, né? Eu digo, poxa, que coisa maravilhosa. Aí depois, quando passou aí uns 2 meses que eu estava lá, eu recebi um telefonema. Aí me disseram assim, olha, uma funcionária da Justiça do Trabalho ligou para mim e disse, olha, a juíza do trabalho quer falar com você. Aí eu digo, diga a essa mulher que eu não tenho empregado, não tenho pendência trabalhista, não devo nada a ninguém. Ela disse, não, vou passar para ela. Aí, pum, passou. Quando passou, era uma doutora Yolanda Polimene. Ouviram falar nisso? Alguns já conhecem. Aí a irmã espírita, participei de estudos do espiritismo lá no Gabriel Delane com ela. Aí ela disse, eu estou trabalhando aqui em Floresta. Aí ela perguntou para mim, o que você está fazendo? Eu estou trabalhando. E você? Eu estou trabalhando também. Aí dizia, e aí, vamos para o centro espírita? Aqui não tem.
o centro espírita mais perto que tem é perto, 50 quilômetros, Belém de São Francisco. Para o sertanejo é ali, né? 50 quilômetros é besteira para eles. Aí disse, tem lá. Aí disse, não, vamos organizar um centro aqui, embora. Aí, não tem lugar para ficar. Ela disse, na salinha da Justiça do Trabalho a gente vai fazer reunião. Aí a gente saiu contactando alguém que tinha conhecimento do espiritismo, nos reunimos lá 2 vezes, passamos a nos reunir 2 vezes por semana, na salinha que ela cedeu, e aí fomos, aí organizamos o centro, e quando foi sábado agora, fomos lá no aniversário, inclusive com ela também, uma caravanazinha de 6, 7 pessoas, no aniversário de 17 anos de fundação do centro, funcionando normalmente, maravilhosamente bem. Mas nesse contexto, lá nós passamos lá 4 anos, e certa feita nós estávamos caminhando pela praça, aí uma das diretoras do Instituto Espírita Caetano Coimbra, nós nomeamos lá. Aí ela disse assim, venha conhecer tia Zabelinha Ferraz. Tia Zabelinha. Aí, opa, tudo bem, muito prazer, uma senhora baixinha, uma certa idade. E aí ela olhou para mim, cidade do interior, né, todo mundo conhece todo mundo. Aí olhou para mim e disse assim, você é o rapaz espírita? Aí eu digo, opa, deve ser espírito superior, me chamando de rapaz. Então, eu disse, beleza, vamos conversar. Aí ela apertou minha mão, tive aquele prazer todo com ela. Aí ela perguntou assim, vocês espíritas dizem que a alma sobrevive depois da morte, não é? Eu digo, com certeza. Ela disse, dizem também que nós podemos nos reencontrar com os nossos entes queridos. Eu digo, essa possibilidade perfeitamente. Aí ela disse, por quê? Eu perdi meus filhos de uma forma muito trágica. Aí começou a relatar. Né? E à medida que às vezes ela relatava, disse, mas eu tenho fé em Deus que eu vou me encontrar com eles. Então, esse misto de relato trágico e de esperança que ela demonstrava na fisionomia dela, me deixou um pouco perplexo. Ela contava a história assim, meus filhos, eles estavam na loja, que é da nossa família, estavam tomando conta da loja, quando foram visitados por 5 homens encapuzados, armados de espingarda e escopeta 12, quando eles dispararam contra meus filhos e desfiguraram eles, e eles faleceram. Quando ela contava essa história que eu disse para vocês, entremeadas de expressões de esperança, de fé, né, quando ela demonstrava essa expressão de fé e de esperança na imortalidade, na possibilidade do reencontro, ela sorria. E aí ficava aquela coisa assim, eu meio confuso, né? E cheguei até a pensar o seguinte, poxa, essa tragédia eu acho que mexeu no equilíbrio emocional dessa senhora. Eu cheguei a pensar isso. Aí depois falei com ela assim, me despedi, e no dia seguinte nós tivemos uma reunião espírita. Aí a atual presidente da instituição, que na época ela era uma diretora, disse assim, Zolaki, eu queria falar com você a respeito daquela senhora que você conheceu ontem. Eu digo, pois não. Ela tem aquela loja de eletrodomésticos, os filhos trabalhavam lá, quando, certa feita, cometeram um crime, assassinaram um homem que estava passando defronte da loja dela. Né? Só que o disparo, ninguém sabia de onde tinha vindo. E aí começaram as especulações, as pessoas começaram a acreditar que o crime teria sido provocado, cometido por um dos filhos dela. E aí essa história começou a girar pela cidade, as pessoas começaram a comentar. Quando, repentinamente, surgiram aqueles homens e tiraram a vida deles. Quando aconteceu isso, Dona Isabel, ela estava aqui em Recife, né, uma senhora baixinha, e quando ela recebeu a notícia, ela diz assim, me dei um lápis e um papel. E aí, de pé, por causa da sua estatura, na própria mesa ela já começou a escrever uma carta. Ela dizia assim, perdoo de coração os algozes dos meus filhos e me submeto com humildade ao tratamento doloroso que Deus quer dar à minha alma. E começou a desenvolver essa redação.
foi, na verdade, uma dissertação que foi publicada no Jornal do Comércio em 1994, salvo engano, no dia 31 de julho de 1994. Então, essa senhora não somente perdoou os agressores dos seus filhos, como também, ao voltar para a sua cidade natal, ela reuniu a família e proibiu vingança. E ninguém, de fato, cometeu nenhuma vingança. Além disso, as pessoas muitas vezes falavam mal dela, sabe por quê? Porque quando ela ia para a missa, que ela encontrava aquela pessoa que muito provavelmente teria sido a mandante do crime, ela se aproximava, sentava ao lado da pessoa e conversava como se fosse irmã, como se fosse amiga, sem nenhum sinal de mágoa, de rancor. E as pessoas, então, falavam mal dela por causa disso. Bom, esses exemplos que nós estamos dando, obviamente você vê o Peixotinho, você vê Dona Isabel Ferraz, que hoje está no mundo espiritual, que são pessoas que não somente avançaram na vida presente, mas também elas já traziam desenvolvimento moral e espiritual do passado, né? Ou seja, elas já atingiram um patamar de desenvolvimento que nós admiramos, que nós nos sensibilizamos e que nós poderíamos dizer assim, por que também nós não podemos alcançar um nível espiritual melhor? Por que nós não podemos nos transformar? O que nós poderíamos fazer para valorizar a nossa alma de uma maneira mais intensa? O que fazer para adquirir virtudes, para superar deficiências, né? E é justamente isso que o objetivo do Espiritismo, essa valorização da alma. Eu digo que é o objetivo do Espiritismo porque quem diz não sou eu, é Santo Agostinho, e a gente sabe que Santo Agostinho é uma entidade respeitada, é uma personagem da história religiosa, história da filosofia, respeitada por diversas correntes religiosas. Vocês podem ver, as pessoas podem até combater pensamentos de outros pensadores, de outros cristãos, mas de Santo Agostinho, todas as correntes, elas respeitam, admiram e procuram seguir. A Igreja Católica, obviamente, né, elogia o Santo Agostinho, a Igreja Protestante admira e segue a linha de pensamento do Santo Agostinho, e nós espíritas. Santo Agostinho é uma figura fundamental no início do Espiritismo, na codificação kardeciana. E ele mesmo diz, nós ditamos o livro dos Espíritos para que as pessoas melhorem-se moralmente, né? Essa expressão, esse pensamento, ele está na pergunta 919A do livro dos Espíritos. Ali existe um roteiro de transformação moral. Allan Kardec pergunta aos Espíritos mais ou menos assim, eu ia ler, mas eu vou falar mais ou menos assim para resumir. Ele diz mais ou menos assim, o que podemos fazer nesta vida para ir melhorando a nossa alma, ir superando as nossas deficiências e adquirindo virtudes? O Espírito da Verdade responde, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Aí Allan Kardec diz, sim, tudo bem, conhecemos a sabedoria dessa máxima, mas exatamente aí onde está a dificuldade. Porque, na verdade, conhecer o próximo, as deficiências do próximo, é mais fácil para nós, porque nós temos um problema conosco. Existe, na maioria de nós, uma deficiência muito grave que nos cega, que se chama orgulho, não é? Nós justificamos as nossas deficiências. Nós torcemos a lógica das coisas a ponto de dizer que uma deficiência nossa é uma virtude. Ou seja, nós nos tornamos cegos para nós mesmos. E aí a entidade espiritual diz, fazei o que eu fazia quando estava na terra. Todos os dias, ao anoitecer, eu indagava a mim mesmo do valor das minhas ações. Se eu tinha faltado com algum dever, se alguém tinha alguma queixa contra mim. E dessa forma eu fui me conhecendo e fui conseguindo superar muitas deficiências.
Além disso, eu procurava aplicar a mim aquelas medidas morais que eu aplicava aos outros. Eu procurava pensar assim: se eu visse outra pessoa fazer o que eu faço, o que eu pensaria dela, né? Então a gente não pode dizer que uma coisa feita por nós, uma ação feita por nós é de maior valor do que a mesma ação feita por outra pessoa. Deus é imparcial. A lei de Deus é uma para todas, né? Então a gente observa, a gente faz esses exercícios, essas reflexões. Outra coisa, eu gostaria que os outros fizessem comigo o que eu estou fazendo com os outros, o que eu tenciono a fazer com os outros, né? Então, nós temos esses caminhos. E mais, não desprezeis a opinião e as críticas dos vossos inimigos, que são coisas que muitas vezes nós repelimos, nós desprezamos como algo inútil, como algo desagradável, como algo indesejável. Mas o que acontece é que muitas vezes aquelas críticas são um remédio amargo para os nossos males, se nós soubermos prestar atenção e aproveitar. Então, existe, na verdade, um roteiro moral que o Espiritismo nos dá, que se a gente segue, nós vamos melhorando o nosso comportamento, nós vamos superando as nossas deficiências, nós vamos nos qualificando melhor, como espíritos e também como pessoas, porque, na verdade, o valor moral, ele vale não só para o mundo espiritual, mas ele vale para o mundo material, né? O valor espiritual, ele nos possibilita, nós tendemos a ter até maior saúde, nós temos, de fato, melhor relacionamento com as pessoas, com os vizinhos, com os colegas, à medida que nós vamos adquirindo esse valor moral, que é o valor de Jesus, o valor do amor próximo, o valor da paciência, o valor da brandura, né, o valor da humildade, o valor da responsabilidade, do trabalho, da organização e outros valores que Jesus, que a moral nos ensina. Então, é de grande e de fundamental interesse para nós o nosso melhoramento moral. Inclusive, aquelas pessoas que se dedicam à melhoria, ao autoconhecimento e ao autoaperfeiçoamento, são pessoas menos sujeitas às obsessões, né? Ivone Pereira, Allan Kardec, Leon Denis, esses estudiosos do Espiritismo, eles nos dizem uma coisa: muitas vezes nós doutrinamos os espíritos obsessores, nós recebemos passe, nós recebemos água fluidificada, que é importante para o tratamento espiritual, mas se nós não procuramos melhorar a nossa atitude, os obsessores voltam. Jesus mesmo disse que quando o espírito obsessor, ele comparou o nosso campo mental a uma casa, né? Quando ele está ali, muitas vezes ele até sai, até é expulso, né? Ou até é afastado, mas se aquela pessoa continua com as mesmas atitudes, com os mesmos vícios, com a mesma revolta, com as mesmas tendências maléficas e não procura se melhorar, outro obsessor ele passará a atuar obsessivamente sobre aquela pessoa. Então, na verdade, o tratamento fundamental e definitivo é melhoria de nós mesmos. Nós estávamos falando com o Mário Jorge, um tempo desse nós vimos aqui, que nós temos uma irmã nossa, que ela escreveu um livro lá nos Estados Unidos em inglês, que ela chamava Inner Transformation. E nós nos interessamos por esse trabalho porque o tema é esse, é um roteiro de transformação interior. Então, ela nos indicou uma tradução portuguesa desse trabalho e pediu para que a gente fizesse uma revisão. Nós fizemos a revisão e estamos trabalhando para a publicação desse livro no meio espírita. É um trabalho interessante que é assim um roteiro de aulinhas, né? Então, assim, tem uma aula sobre humildade, uma reunião. É composto assim de 12 ou 13 aulas. Aí o que acontece? Sugere-se que os centros espíritas realizem trabalho como esse. Se faça
aquela pequena palestra e forneça oportunidade para que as pessoas, durante alguns minutos, façam uma reflexão a respeito daqueles princípios morais, a respeito de si mesmo e façam anotações, né? Escrevam assim, o que é que eu preciso melhorar mais? Aí anota. E durante esse cursinho a pessoa vai compondo aquele caderninho para ela mesma de vez em quando olhar e se lembrar. Eu preciso deixar de ser tão comelão. Eu preciso deixar de ser raivoso, ser mais calmo. Eu preciso entender que quando as pessoas me provocam, eu estou tendo uma oportunidade de aperfeiçoamento espiritual. Eu preciso ser mais carinhoso com meu pai, com minha mãe, com minha avó, com meu filho, né? Então, isso tudo são roteiros, são compromissos que nós fazemos conosco mesmos para autoaperfeiçoamento. Então, nós estamos realizando esse trabalho, a gente vai publicar, né? E aí depois vocês vão me ajudar. Tá certo? Você saber que eu ia pedir ajuda. Ah, tem que se divulgar. Exatamente. Tem que haver, sim. Entendeu? Então, assim, é lógico, você pode até dizer assim, é um sisteminha, é como se fosse, Santo Agostinho diz assim, fazei o balanço do seu dia, uma contabilidade de você mesmo, como é que você é. Então, esse trabalho é assim, é como se fosse uma ampliação, um detalhamento desse ponto da doutrina espírita para a gente. Então, justamente, por isso que nós nos interessamos na divulgação. Mário Jorge já deu apoio, ele disse, qualquer dia você venha no Ceará. Eu não sei se eu devo divulgar na rua, mas ele já não disse, não, ele não está me proibindo, então eu vou dizer, ele disse, você vai aplicar no Ceará. Então eu digo, beleza, vou aplicar, só estou esperando, quando tiver tudo prontinho, o livrinho belezinha, a gente vai marcar, se ele não mudar de ideia, a diretoria não mudar de ideia, a gente aplica aqui, tá certo? Bom, pessoal, então, a mensagem que nós queríamos dar era justamente essa, assim, Allan Kardec falou em transformação moral. É lógico que não existem processos rígidos, né? É apenas uma sugestão. A gente vê assim, imagine que simplesmente, se nós não fizéssemos nenhum curso, nenhuma análise mais detalhada sobre esse tema, que a gente chegasse em casa, diariamente, e interrogasse a nós mesmos, eu estou cumprindo as leis de Deus? Eu estou cumprindo as leis de Deus? Quais são as leis de Deus? A gente estuda no Livro dos Espíritos, né, aquela lei moral. A gente estuda no Evangelho segundo o Espiritismo, o detalhamento do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que quer dizer isso? Né? Então a gente lê lá em Allan Kardec, ele vai e explica bem direitinho, a gente fica entendendo claramente. Né? Então, colocar em prática. Bem-aventurados os misericordiosos. Os misericordiosos. A pessoa ser misericordioso é um benefício maravilhoso, né? A gente perdoar as ofensas, às vezes as pequenas ofensas, que pode doer muito na gente, porque atinge aqueles pontos fracos nossos, aqueles pontos desprotegidos. Pode ofender muito, mas a gente precisa do exercício de perdoar, de esquecer essas pequenas ofensas ou essas grandes ofensas, porque vai fazer bem a nós mesmos, né? Aliás, fala em perdão, atribui-se a Shakespeare uma frase que ele diz o seguinte: o que é o ódio? O ódio, ele pode ser definido da seguinte maneira: é a vontade que a gente tem de matar o inimigo, tomando um veneno, bebendo um veneno. A gente tem vontade de fazer mal ao outro, mas a gente se deixa levar pelo ódio, portanto a gente está se envenenando. Já se a gente fizesse o que Jesus disse, a gente chegar à condição, à competência espiritual de perdoar, aí a gente não está, pelo menos a gente está se livrando do autoenvenenamento, que é fato, né? Ninguém pode negar. Esses sentimentos negativos, eles nos infelicitam a alma, o coração, o sentimento e a saúde, né? É fato real, né? Isso ninguém tem condições de negar, é fato real.
Então, essa questão da melhoria espiritual, de fato, é um benefício para todos nós. Bom, pessoal, eu não sou de falar muito não, tá certo? Para chegar até aqui, eu fiz o maior esforço. Graças a Deus, chegou o final. Nós vamos encerrar nossas palavras, desejando muita luz, muita paz para todos. Depois vocês me dão uma mãozinha. Eu imagino que esse livro vai sair assim, ele deve ter umas 170 páginas, tem algumas ilustrações bonitas, né? Jesus no Sermão da Montanha é uma delas, que eu gosto muito. E ele deve custar entre 20 e 22 reais, assim, nessa faixa. Aí vocês vão juntando dinheiro, porque quando chegar a hora, aí daqui uns um mês, 2 meses, aí ele sai. Obrigado. Deus abençoe a todos. Fica tudo certo. Quando o livro estiver pronto, vai sair. Gente, tá bonitinha as camisas do Cimesp, certo? A dos trabalhadores é preta e essa daqui vai ser para os participantes que quiserem adquiri-las, tá certo? Nós recebemos muitas bonecas que precisam ser tratadas, lavadas, consertadas. Quem tiver jeito para isso e quiser ajudar, porque isso a gente transforma e dá às crianças da creche para brincar. Tem uma caixa cheia ali, viu? Leva para casa, dá um banho nela, tá careca, bota cabelo. Eu estava me recordando, nosso irmão falava, um dia o Chico estava nervoso porque estavam falando mal dele. A Emmanuel disse: Chico, se alguém falar mal de você, você pense no que elas estão dizendo e se examine. Se o que elas disserem for verdadeiro, então você volte atrás e se renove. E se não forem verdadeiras, deixa ele falar, porque o problema é dele. Continue com a sua consciência tranquila. Assim também somos nós, né? Falou mal da gente, rapaz, é isso mesmo. Porque quem fala mal da gente são nossos amigos. São os inimigos que estão nos alertando daquilo que nós somos, mas não percebemos que somos. Então, gente, o trabalho é esse, nós acreditando que sua palestra bateu fundo em cada um de nós, e o aprendizado é isto: é seguir adiante sem olhar para trás. Cada um é dono de sua consciência e cada um está aqui para se consertar e não consertar os outros. Porque às vezes a gente se preocupa muito com os outros, desencarna e não se cuida, não é? E no lado de lá a gente vai chorar: meu Deus do céu, eu cobrei tanto do vizinho e o erro estava na minha janela, né? A sujeira estava na minha cabeça, nos meus erros. Então, gente, né, nós vamos terminar por aqui. Eu queria dizer que quem não adquiriu o ingresso do Cimesp, né, e desejarem participar do Cimesp, não tem bronca nenhuma. Vai lá, nós vamos ter lá um espaço literário, Chico Xavier, né? Nós vamos novamente falar em Chico, né? Porque a gente vai falar em livro, a gente tem que falar em Chico Xavier, porque foram 452 livros publicados, gente. Né? Um semi-analfabeto, não teve nem o primeiro grau, coisa fantástica. Então, nós vamos estar lá com espaço literário, é entrada gratuita. Nós vamos transmitir o Cimesp, está lá dentro do Guararapes, por lá de fora, no video wall, tem cadeira lá para as pessoas assistirem. Vamos ter uma praça de alimentação com 8, 9 lanchonetes, vamos ter uma área com food truck, 5 food trucks, não é? E vamos ter um espaço literário maior do que essa sala daqui, que é aquela área na frente do Teatro Guararapes, todinha, com mais de 10 mil títulos, não é? 10 caixas para ninguém ficar em fila, uma coisa fantástica. Quem vai estar aqui conosco é o diretor lá do Interlitera, né? É por isso que eu estou dizendo que esse seu livro vai sair, que nos interessa, interessa ao Espiritismo, é muito importante. Então, vocês ficam sabendo disso. Nós distribuímos um papelzinho hoje, né, que está falando desse espaço literário, para as pessoas saberem que podem ir, vão entrar gratuitamente, vão encher um formuláriozinho, um cupomzinho para dar no seu nome e tal, porque nós vamos sortear muitos brindes, muitas coleções, livros. Nós estamos com 100 ingressos do, como é aquele, Mirabilândia, né, para sortear, para distribuir entre as pessoas que a gente vai tirando lá.
temos uma viagem de ida e volta à Mansão do Caminho, né? Temos um fim de semana em Porto de Galinha, tem um fim de semana aqui no Casa Branca, um fim de semana no Amoara. A gente vai ter um bocado de coisa para sortear, inclusive entre aqueles que não tiveram condições de adquirir os ingressos que já estão esgotados há 3 meses, né? Hoje teve uma entrevista aqui atrás, foi aqui mesmo, foi Raudney Santos e Fábio Barros falando sobre esse espaço, né? Então, vai para o Cimesp, quem quiser vai entrar e vai ver o semestre todinho lá, sentadinho, participando de tudo, entrando lá na livraria, concorrendo aos sorteios e tudo mais. E as camisas, quem quiser, só é falar ali com Cláudia, né, Cláudia? E a gente vai estar com elas à venda lá na mesa do Cimesp, do Seara de Deus, vamos colocar as camisas. Mas eu acho que quando chegar o dia já não tem mais camisa, que a gente mandou fazer pouquinhas, não é? Então, vamos juntos, estamos muito perto, faltam apenas 15 dias, né, para o Cimesp, 2 semanas. 2 semanas. Então, quem adquiriu ingresso aqui? Tem pouca gente, né? Mas quem quiser ir, vai para lá que a gente está lá esperando. E começa na sexta-feira pela manhã. Lá pela manhã nós vamos estar com o Fernando Ben, sexta-feira pela manhã, porque a abertura do Cimesp vai ser à noite, com o Divaldo Franco. E com aquele menino que já veio aqui fazer uma palestra, que é o Alan Vilches, né? Que é tenor e palestrante. Ele vai fazer a abertura, depois a palestra de Divaldo. Mas pela manhã da sexta-feira, nós já vamos estar com o Fernando Ben lá, com Ademar Farias, com a Deilson Salles e com muitos palestrantes que vão estar ali já autografando os livros, porque a livraria vai estar pronta já na quinta-feira à noite, para sexta-feira pela manhã, né, nós estarmos lá todos reunidos, com a sala lá para entrevista daqueles palestrantes que já chegaram cedo. José Coelho, por exemplo, vai estar lá na sexta tarde. Então, gente, estão todos convidados, viu? Todos. Não deixe de passar por lá, pelo menos observou o trabalho. Olha, uma pessoa dizendo, mas dá muito trabalho. Eu digo, meu amigo, é suor e lágrima, porque é difícil fazer um congresso desse, viu? É dificílimo. Às vezes a gente pensa que não vai para frente, aí dá um empurrão na gente, a gente vai embora. Então, vamos juntos. É um trabalho aqui do Seara de Deus, não é? Para que nós possamos fabricar 100 mil potes de pomada Vovô Pedro para distribuir gratuitamente. Tem ali a relação de 280 entidades espíritas de Pernambuco recebendo pomada aqui do Seara. No próximo domingo, dia 30 já não, é o outro, né? Domingo é 8, nós vamos estar com esses grupos todos aqui, né, já recebendo os convites para a fabricação da pomada Vovô Pedro, que vai ocorrer no dia 2 e 3 de setembro. Então, é um trabalho sempre frequente e sincero, porque nós fazemos com a consciência tranquila, porque estamos divulgando a doutrina espírita, divulgar a doutrina espírita, que é muito importante. Nós divulgamos o espiritismo com a força da ciência, da filosofia, da religião e da prática espírita, porque nós vamos estar lá com o médium Fernando Ben, recebendo mensagens psicografadas pelos nossos parentes que já estão na espiritualidade, para comprovar a existência dos espíritos, a comunicabilidade dos espíritos, né, e a evolução que o espiritismo prega. Os espíritos estão entre nós, né, eles não morreram, porque o espírito não morre, o corpo é que desencarna, né, mas o espírito está vivo e vem a prova patente de que eles estão ali. Então, Fernando Ben vai estar lá conosco sexta, sábado, domingo, à tarde, ele recebendo essas mensagens. Então, disse o que tinha que falar hoje. Agradeço a todos vocês a presença e vamos fazer essa prece de encerramento. Senhor Jesus, amigo incondicional das nossas vidas, estamos agradecidos, Senhor, por essa casa, por essa escola de amor, por esse hospital para nossas almas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livre do mal. Em teu nome, Senhor, em nome de Deus Todo-Poderoso, que passamos a palavra ao irmão que dirige o trabalho da noite de hoje. Em nome de Deus e de Jesus, os trabalhos estão encerrados e desejamos a todos de coração muita paz, muito progresso espiritual. E obrigado ao nosso palestrante, que veio de tão longe colaborar conosco. Veio de Floresta não, viu? Mas está trabalhando lá ainda, né? Não, eu saí de lá em 2003. Você disse tão longe, você está para a pé. Veio de Floresta não, é? Alain. Está trabalhando, Alain? Não, rapaz, eu Não. começo em setembro. Quando você estiver descansado, a gente continua nossas conversas. Certo. Mas vamos Depois, fazer deixa um negócio, passar viu? 2 meses depois, do semestre, para eu mais Paulo